que é justiça dialógica? Assista esse vídeo até o final que eu vou te contar tintim por tintim. Eu sou o professor Thiago Caversan e compartilho semanalmente, aqui mesmo no canal, vídeos relacionados à teoria e à prática do direito, como esse vídeo de hoje em que eu falo sobre a noção de justiça dialógica. Isso já a partir de vários anos de experiência como advogado e também como professor universitário. Se você gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se aqui embaixo, também clique no sininho, até para ficar sempre a par das novidades que nós trazemos para cá. Hoje eu quero conversar contigo muito brevemente sobre justiça dialógica. Afinal, o que significa isso? E eu vou te dizer já desde o início que a noção de justiça dialógica passa pela compreensão de um poder judiciário que se envolve em diálogos institucionais. É isso que é a justiça dialógica. O dialógico é de diálogo. Uma justiça ou um poder judiciário que dialoga com a sociedade e com as demais instituições. E veja que isso passa muito pelo controle de constitucionalidade. A preocupação que existe por trás dessa conversa toda sobre justiça dialógica vem o Poder Judiciário e diz que uma determinada norma é inconstitucional. O que a sociedade pode fazer em relação a isso? Se é que pode fazer alguma coisa ou nunca mais pode fazer, como que é que isso acontece? Ou o Poder Judiciário dá uma palavra final simplesmente que nunca mais pode ser discutida e isso impede a sociedade de deliberar sobre a questão diretamente ou por seus representantes eleitos, esse tipo de coisa, pelo menos no contexto daquela mesma ordem constitucional. A questão é um pouco essa, né? E veja, essa característica do controle de constitucionalidade, de vir supostamente como uma palavra final, ao longo do tempo vai começando a incomodar pessoas que pensam a função do direito na sociedade, né? Imagine que haja... Imagine não, né? Vamos pensar aqui, você tem lá uma lei, por exemplo, federal. Essa lei federal passa por deliberação em duas casas de representantes eleitos, né? Na Câmara Federal com os deputados federais, no Senado com os senadores. Em cada uma dessas casas passa por Comissão de Constituição e Justiça, para depois ir a plenário, e aí é aprovada segundo os quórums previstos na própria Constituição Federal e tudo mais. E ainda passa por sanção do chefe do Executivo. Se houver veto, devolve para as casas legislativas e aí o quórum para aprovação é outro, né? E em cada uma dessas fases, né, lá no Executivo você também tem a atuação de procuradorias e tudo mais no sentido de reflexão sobre a constitucionalidade ou não. Então passa por tudo isso de gente, por quórums e tudo mais, com uma impressão de constitucionalidade. E aí chega ao Poder Judiciário, na Suprema Corte, que no caso do Brasil é o Supremo Tribunal Federal, por 11 ministros, nenhum deles eleito, se bem que passa por todo o procedimento da Constituição. Você pode ter controle por parte dos representantes eleitos, já que tem sabatina e tudo mais, né? Então não estou falando que haja um déficit de democracia, nada disso aqui, mas estou dando um dado da realidade. 11 ministros, nenhum deles eleito, é possível que por uma maioria de 6-5 declare-se a inconstitucionalidade por controle concentrado de inconstitucionalidade, que isso tenha efeito para todo mundo. E veja, se é uma inconstitucionalidade material, quer dizer, o conteúdo da lei é incompatível com o conteúdo da Constituição, a menos que haja mudança da Constituição, e essa mudança nem sempre é possível, porque tem cláusula pétrea e tudo mais, você pode ter um ponto final. Olha, isso aqui, na vigência dessa Constituição, não se pode discutir mais, a não ser que haja mudança da Constituição, se for viável a mudança da Constituição, porque a pretensão em si é de conteúdo inconstitucional, incompatível com o conteúdo da Constituição. E acabou a conversa. Veja, a gente tem
a tal da justiça dialógica, ela vai levar em conta algumas experiências que há no mundo, e daí uma experiência que sempre ganha nota é a experiência do Canadá, né? A própria Constituição canadense, ela prevê que, no caso de declaração de inconstitucionalidade, é possível ao Poder Legislativo que vote uma suspensão da eficácia daquela declaração de inconstitucionalidade. Ou seja, a Suprema Corte declara a inconstitucionalidade, mas o Legislativo pode suspender a eficácia da declaração de inconstitucionalidade para então manter os efeitos da lei por um período que, se não me falha muito a memória, lá no Canadá é de até 5 anos. E depois de 5 anos pode fazer o quê? Porque daí, depois de 5 anos, automaticamente a declaração de inconstitucionalidade produziria os seus efeitos. Bom, mas na prática o que acontece é que depois de 5 anos o Legislativo pode deliberar de novo uma nova suspensão por até outros 5 anos, e isso indefinidamente, até onde me parece, pelo menos. Tá? Pode ser que naquilo que é muito específico lá do funcionamento haja aqui alguma impropriedade, mas em termos gerais parece-me que é isso. Né? Ou seja, a ideia é que o Legislativo precise, inclusive com a mudança dos quadros do Legislativo e tudo mais, periodicamente, no mínimo, discutir de novo se é o caso ou não de suspender a eficácia da declaração de inconstitucionalidade. Eu talvez soe aqui como uma síndrome de cachorro, vira-lata e tudo mais, mas eu preciso te lembrar que o Legislativo canadense é formado por canadenses com o espírito institucional canadense e tudo mais. Eu não sei se a coisa funcionaria tão bem aqui com a formação de legislativo e de judiciário também que a gente tem. O que me parece é que quando o legislativo e o judiciário dialogam, aqui é mais ou menos como se fosse um diálogo entre pessoas que não se levam em conta, entende? E aí você pode lembrar daquele caso da vaquejada lá, por exemplo. O Supremo Tribunal Federal, num determinado momento, declara a vaquejada inconstitucional por ser cruel. E veja, tem um monte de outras coisas que poderiam ser consideradas cruéis também, mas no caso lá foi da vaquejada. Também já se falou sobre rinha de gado, mas da vaquejada principalmente. Bom, a gente tem bancadas que são de volume significativo de estados onde a prática da vaquejada é comum. De maneira que vem o Legislativo depois e, por emenda constitucional, vai dizer que... Vem o Legislativo depois, e não lembro exatamente o meio, mas vai dizer que a vaquejada é um patrimônio cultural. Para procurar tirar daí da inconstitucionalidade. Eu fico me perguntando se o fato de ser patrimônio cultural anula a crueldade ou não, e se esse é o tipo de diálogo que a gente deveria e precisaria ter. Mas a ideia, então, de justiça dialógica é essa. Olha, é necessário que as instituições dialoguem sobre aquilo que se pode ou não se pode fazer numa determinada ordem constitucional, porque pode não fazer tanto sentido numa perspectiva democrática que um grupo lá de 11 pessoas, com uma possibilidade de uma maioria de 6-5, delibere definitivamente sobre o que uma sociedade possa, por meio de seus representantes, fazer, principalmente levando em conta que nas casas legislativas também há comissões de Constituição e Justiça, que depois das comissões tem a passagem pela necessidade de aprovação, com os quórums e tudo mais, que é submetido aí à sanção presidencial, que conta também com uma assessoria para análise de constitucionalidade e tudo mais. A ideia é mais ou menos essa, tá bom? É claro que é um tema bastante amplo, você pode estudar outras experiências. Também eu quis trazer aqui o exemplo do Canadá, que me parece que é bastante eloquente e que quase sempre é referido quando se fala de justiça dialógica. Um tema bastante importante, muito controvertido também, dá o que pensar. E tem bastante matéria aí para a gente refletir, tá bom? Eu espero que você tenha gostado do vídeo, que ele tenha sido de alguma maneira instrutivo. Queria te convidar a contar para mim pelos comentários aqui embaixo de onde é que você me assiste, o que é que você faz. Eu fico muito feliz por saber até onde os vídeos estão chegando, quem está assistindo, e na medida do possível eu também gosto de interagir com o pessoal que aparece aqui no canal pelos comentários aqui embaixo.
Também queria te convidar a continuar navegando aqui pelo canal, especialmente a partir deste vídeo aqui, em que eu falo sobre a finalidade do direito. E também queria te pedir de novo, por favor, para se inscrever no canal, para clicar no sininho, para dar o seu joinha aí, para me seguir lá no Instagram, no TikTok, porque isso é muito importante para que eu continue produzindo esse material aqui, tá bom? Muito obrigado, até mais, tchau, tchau.